Muito bem, vamos continuar a ver então alguns métodos da classe string e neste caso vamos, por exemplo, pegar neste exemplo. Temos aqui uma string, neste caso vamos criar aqui uma frase, é igual a está um lindo dia de sol. Ok? Temos a nossa variável e agora reparem o seguinte, eu quero saber se uma determinada palavra ou um determinado caractere existe dentro da minha string. Então neste caso eu posso criar uma variável booleana, bool, existe, isto é, existe sim ou não, é igual a frase.contains, ok? Contains. E agora, quando eu abro o parênteses, reparem o que é que aparece. Aparecem-me aqui alguns overloads, isto é, a minha frase contém um char, isto é, contém um determinado caractere, contém uma determinada string, ou contém um determinado caractere e depois há aqui termos de comparadores e, portanto, nós não vamos entrar por aí. Agora, reparem que eu posso, por exemplo, saber se a palavra sol existe dentro da minha string. E, neste caso, se eu escrever sol, o que vai acontecer é que leva ao resultado .text é igual a string.concat. Existe. E eu estou a utilizar este método como poderia ter colocado existe.toString. Ok? Então, neste caso, o concat o que ele vai fazer é criar uma string a partir do valor que for transmitido para existe. Neste caso, será um valor booleano, vai ser verdadeiro ou falso. E agora, reparem o que é que vai acontecer. Executar true. E retorna true, porquê? Porque existe realmente a palavra sol dentro da minha frase. Se eu colocar sol com letra minúscula, já retorna false, uma vez que é um método que é case sensitive, isto é, ele verifica se existe a palavra, mas escrita com as letras maiúsculas e minúsculas, como deve ser, ok? Ora, vamos tentar verificar isto com a classe string.contains, não existe contains, ok? Portanto, muita atenção a este aspecto, uma vez que contains não faz parte da classe string, ok? Ok, vamos ver ainda mais 2 ou 3 exemplos. Por exemplo, vamos imaginar que nós queremos descobrir qual é a localização de uma determinada letra dentro da string, e neste caso colocamos frase, ou melhor, int, localização, é igual a frase.index of, ok? E penso que já tínhamos falado nisto no outro vídeo, e portanto index of, nós aqui colocamos o char, neste caso as variáveis do tipo char têm que ser colocadas com um apóstrofe e não com as aspas, e agora, por exemplo, saber se existe a letra S, ok? Neste caso não é propriamente saber se existe a letra S, mas sim em que local é que ela existe, e o valor que nos vai ser retornado é o valor localização. Eu vou aproveitar aqui o concat, localização, e portanto vai-me ser apresentado este valor. Reparem o que é que vai acontecer. Ele apresenta-me o 21, e 21 tendo em conta que o E corresponde ao caractere 0. Nunca esquecer que estamos a falar com variáveis ou com métodos que utilizam índices de base 0. Okay? E portanto nós vimos nestes últimos vídeos alguns exemplos de formas que nós podemos utilizar para trabalhar com strings. Eu vou finalizar apresentando-nos mais uma formatação, se assim pudermos dizer, muito interessante, e que é a seguinte. Imaginem que nós temos um valor inteiro que é o valor é igual a, por exemplo, vamos imaginar, 1. Ok? Mas imaginem que eu quero que a minha string não me apresente apenas o valor 1, apresente-me o valor 1 dentro de um número máximo, ou de um número fixo de 5 caracteres, por exemplo. E então, reparem o que é que eu vou fazer. A string é igual a valor.toString, e agora reparem que normalmente nós utilizamos o toString e colocamos um abrir e fechar parênteses. Mas, no entanto, o toString oferece-nos alguns métodos, e um dos métodos é um string.format. Okay? Então, o que é que eu posso colocar neste string format? Imaginem que eu coloco, por exemplo, o seguinte, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. O que vai acontecer neste caso é que no level resultado.text é igual a str, vai-me apresentar o valor convertido para string. Se ele for convertido para string, vamos até fazer aqui este exemplo, repara, eu vou aqui
converter para string sem qualquer parâmetro lá dentro, vou aqui comentar este valor, e então vai ser esta linha que vai ser executada. O que vai aparecer é, obrigatoriamente, o valor 1, e cá está ele. Mas se eu quiser que o mesmo valor 1 me apareça sempre com o número fixo de 5 algarismos, então neste caso, reparem o que vai acontecer. Ok? Portanto, o valor da variável foi captado e, ao ser transformado para uma variável do tipo string, foi encaixado dentro de uma string formatada. Ora, isto é muito interessante e nós vamos ainda dar, se calhar, uma vista de olhos no próximo vídeo sobre esta forma de nós podermos formatar o toString, uma vez que isto nos permite trabalhar com alguns aspectos relacionados com datas e com números, com casas decimais e tudo isso, e portanto poderá ser muito interessante, e é isso que nós vamos ver durante o próximo vídeo.